Fala, minha galera da biologia! Galera, a aula de hoje vai ser muito top, vai ser sobre a evolução celular. Vamos falar dos procariotos, falar dos eucariotos, como é que eles surgiram, no que eles se transformaram e revisar ainda um pouco de organelas presentes dentro dessas células, valeu? Beleza, galera, vamos nessa, hein? Deixa eu mudar aqui para começar a projetar para vocês como é que vai ser essa explicação sobre o que é um procarioto e eucarioto, valeu? Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui as coisas. E aí se liga aqui uma coisa, ó, gente, ó. Primeira coisa que tem que saber sobre a evolução celular é que todos os seres vivos presentes hoje no planeta Terra derivam de um mesmo ancestral comum. E esse ancestral, ele deu origem a todos os reinos que existem hoje, que são 5 reinos, beleza? O reino das bactérias, que é o Monera, o reino protista, que é dos protozoários e das algas, o reino dos fungos, que é o reino Fungi, o reino das plantas e o reino dos animais. São os 5 reinos que nós conhecemos. Todos eles derivam de um ancestral chamado Luca. Na verdade, Luca é uma sigla que quer dizer último ancestral comum universal em inglês, beleza? Então, a Luca quer dizer último ancestral comum universal, ó. Leste, último ancestral, ó, comum universal. Certo, gente? Então, beleza. Esse ancestral comum era procarionte, ou seja, era um ancestral bem primitivo, formado só por uma célula, uma célula só unicelular, e era procarionte. O que é procarionte, Barninho? Procarionte, gente, é que tem o citoplasma sem nenhum compartimento. Não tem nenhuma membrana interna, beleza? Não tem carioteca, não tem núcleo. Então, o citoplasma ele é sem nenhuma subdivisão interna. Apresenta um DNA chamado circular, que é um DNA que dá volta, ó, e é fechado, é o material genético da célula. E apresenta uma única organela, que é o ribossomo. E essa organela, diga-se de passagem, que ela não é feita por membrana. É uma organela formada por certos RNAs combinados com certas proteínas. Acredita-se, inclusive, que ela seja mais antiga do que o próprio DNA da célula, o ribossomo. Veio num período onde o RNA é que era o material genético. E apresenta, gente, a membrana plasmática, que é universal, toda célula tem, e controla o que entra e o que sai da célula. Então, esse daqui seria o nosso ancestral. E esse ancestral surgiu há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, lá na Terra primitiva, beleza? Desse ancestral surgiram todas as linhagens evolutivas. Dentre elas, surgiram as bactérias e as cianobactérias, que foram os únicos organismos atuais que conservaram esse estado procarionte, com citoplasma sem subdivisões, DNA do tipo circular, ribossomo do tipo 70S, que é a organela mais antiga que faz a síntese proteica, e a membrana que controla o que entra e o que sai. Beleza? Só que de um outro ramo evolutivo surgiu uma célula maior, mais complexa, com a membrana, ó, se projetando, criando dobras para fora, chamadas evaginações, dobras para dentro, chamadas invaginações, e essa membrana fez com que a célula crescesse, se expandisse. E isso a gente vai chamar de sistema de membranas internas, ou seja, as endomembranas. Foi assim que surgiram os primeiros eucariotos. O DNA dessa célula aqui, gente, que é mais complexa, que é maior, tem mais características, passou a ser um DNA partido, um DNA com pontas, um DNA chamado linear. Não esquece isso, que é o material genético grandão, é o material genético com pontas. Ele é chamado linear. O ribossomo continuou, só que ele passou a ser um pouquinho maior, chamado 80S, e ele continua com a mesma função, que é síntese proteica, beleza? Só que essa célula, para segurar tanta membrana, para sustentar um tamanho bem maior do que o ancestral, que era bem menorzinho, passou a ter um esqueleto celular, que é formado por proteínas de sustentação, que a gente vai chamar de citoesqueleto, certo? Bom, foi assim que surgiram os primeiros eucariotos. Só que tem um detalhe aí que é crucial na evolução dos eucariotos. É que a célula eucariótica ancestral,
ela passou a fagocitar bactérias para poder comer as bactérias. Lembra que fagocitose é quando ela engloba partículas para se alimentar. Ó, ela engloba para poder digerir essas partículas. Nesse caso, a intenção dela era matar a bactéria. Digerir a bactéria para poder aproveitar os nutrientes. Beleza? Só que nessa onda de fagocitar, digerir a bactéria, teve uma bactéria que meio que subornou a célula, pagou para sobreviver. Como, Barnil? Com energia, com ATP. E aí essa bactéria que passou a viver lá dentro da célula, pagando para sobreviver, tipo numa parceria, ó, você me protege, eu lhe dou dinheiro. Qual que é o dinheiro? O dinheiro a gente chama de ATP. Sacou? Então essa parceria, ela deu certo, ela deu frutos. Então a gente passou a chamar de endossimbiose. Então não esquece isso, ó. O que que é endossimbiose? Simbiose quer dizer parceria. Então é uma parceria interna, endo, onde uma bactéria que fazia respiração aeróbica, ou seja, produzia muita energia, muito ATP, muito dinheiro, ela passou a morar dentro da célula e passou a pagar para isso. Pagar como? Com energia. Ela passou a fornecer energia. E isso, gente, a longo prazo deu origem nas mitocôndrias, que são as casas de força da célula. Ou seja, é a mitocôndria que faz a respiração para produzir ATP, produzir energia para a célula sobreviver. Beleza? Foi assim que surgiram os primeiros eucariotos, ou também chamados de organismos eucariontes. Só que esses primeiros eucariontes eram formados só por uma célula, beleza? Bem maior, bem complexa, com mitocôndrias lá dentro. E aí ela não fazia seu próprio alimento. Ela não fazia fotossíntese. Ela não produzia seu próprio alimento. Então ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que fagocitar, tinha que comer outros seres vivos. A gente chama de linhagem heterotrófica. Lembra, ó, lembra que heterótrofo é que não produz seu próprio alimento, certo? Dessa linhagem heterótrofa surgiram os protozoários, por exemplo, as amebas, o paramécio, que são organismos unicelulares eucariotos heterótrofos, beleza? Surgiram os fungos, que também são heterótrofos eucariotos, e surgiram os animais, beleza? Então surgiram todos esses, ó, protozoários, fungos e animais, a partir desse ancestral, certo? Só que se você olhar aqui, ó, uma outra linhagem eucarionte passou a fazer mais uma simbiose. Só que dessa vez foi uma simbiose com as cianobactérias. Ô, Barnil, qual que é a diferença de uma bactéria para uma cianobactéria? A diferença é simples. É que as bactérias, elas, no geral, são heterotróficas ou fazem um tipo especial de fotossíntese. Já as cianobactérias fazem a fotossíntese que nós conhecemos, que as plantas fazem até hoje. Essas cianobactérias, ó, elas deram origem aos cloroplastos. Por que, Barnil? Porque elas passaram a viver também aqui dentro. Elas deram origem, ó, a um processo de endossimbiose. Então observe que ocorreram duas endossimbioses. A primeira endossimbiose foi com bactérias aeróbias que deram origem às mitocôndrias. E a segunda endossimbiose foram com cianobactérias que faziam fotossíntese e deram origem a uma organela chamada cloroplasto. E isso tornou os eucariotos dessa linhagem aqui, ó, gente, dessa linhagem, tornou eles autotróficos. E isso deu origem às primeiras algas. E das primeiras algas surgiram lá outras algas, surgiram algas unicelulares, algas multicelulares, até que de um grupo de algas verdes, chamadas clorofíceas, surgiram as plantas. E foi assim que surgiu todo ser vivo que existe hoje, a partir de procariotos e eucariotos. Só lembrando que hoje em dia os únicos procariotos sobreviventes são as bactérias e as cianobactérias, que a gente vai dizer que pertence ao reino Monera. Então, quem são os Monera? Reino Monera são os procariotos que sobreviveram. Quem são? São as bactérias, que no geral não fazem fotossíntese ou fazem uma fotossíntese diferente, e as cianobactérias, que fazem a fotossíntese que a gente conhece até hoje, que deu origem aos cloroplastos, beleza? Isso a gente chama de reino Monera. Foi o primeiro reino, beleza? Depois surgiu o segundo reino.
No segundo reino, a gente mistura, a gente coloca as algas e os protozoários no mesmo reino que é o chamado reino protista, ou também chamado protoctista, certinho? Bom, e as plantas pertencem ao terceiro reino, que é o reino plantae, ou reino plantae. O certo é falar plantae, mas se fala plantae, beleza? Didaticamente, mas tudo bem. Bom, deu origem aqui, gente, ó, a um outro reino que são os fungos, só que lembre que os fungos são de uma linhagem que não faz fotossíntese, fungo não faz fotossíntese, são heterótrofos, e deu origem ao quinto reino, que somos nós, que pertencemos ao reino animalia, que também somos heterotróficos, do tipo eucariotos. Só que lembrando que de todos esses 5 reinos, os únicos que alcançaram a multicelularidade, ou seja, o fato de ter várias células em seus corpos, foram as plantas, os fungos e os animais, beleza? E uma parcela das algas que formam uma multicelularidade mais primitiva, beleza? Mas você tem aí, ó, multicelulares, os fungos, as plantas e os animais. Show de bola, galera? Beleza, então segura essa aula aí, hein? Agora não perde as próximas aulas que são sobre o que é uma célula procariótica, o que é uma célula eucariótica. E depois uma revisão de organelas, valeu? Vamos nessa!